Depois ela manda uma mensagem para mim, se tiver alguma coisa, tudo que eu tocar. Bom, bom, agradeço a Bárbara, né, pela apresentação dela, parabenizo também, acho que foi muito interessante, né, principalmente essa ideia da patologia, né, a patologia da urgência, né, eu mesmo, quando trabalho com psicologia, também gosto de pensar a patologia como um modo de uma articulação radical de algo que está presente no mundo, né? Não como uma construção da subjetividade, mas que isso é um modo muito encurtado de lidar com a questão da patologia. E nesse ponto eu acho que o trabalho da Bárbara é muito feliz, entre outras coisas. Bom, vamos passar então para a próxima apresentação, né? Vai ser feita pelo Jerônimo Léo Bolsias. E o título do trabalho é Velocidade, Sentido e Liberdade. Boa noite a todos. O trabalho chama Velocidade, Sentido e Liberdade. Para que eu explique ele de uma forma bem pedagógica, eu vou começar a falar sobre como o Heidegger, né, vê a questão da técnica. Aí depois eu vou explanar um pouco sobre a liberdade e o sentido e fazer as pontes com a questão da velocidade. Então, para Heidegger, no texto A Questão da Técnica, no livro Ensaios e Conferências, ele discute que mundo a técnica abre, né? Que mundo a gente vive, que mundo a gente constrói baseado na técnica. Ele vai colocar que o mundo é aberto como disponibilidade, outra palavra também possível para traduzir é uso. Então, com a tecnologia, o mundo fica aberto para que nós usemos ele da maneira em que acharmos melhor. Tudo fica disponível para ser usado, né? Aí vem aquele conceito de recurso natural em relação às naturezas e recursos humanos em relação aos homens. Tudo fica disponível. Nada no mundo da técnica tem assim uma definição em si mesmo. Tudo depende de uma rede referencial, de contingências. A especificidade da era da técnica é que o mundo é aberto como uso. Tudo que existe está disponibilizado. Vou dar um exemplo aqui. A floresta está disponível para a extração da madeira. A madeira, ela não é nada em si, ela é disponível para se fazer papel. O papel está disponível para que se faça jornais, revistas e livros. Sendo assim, nada tem uma ancoragem em si, tudo depende dessas contingências. Contingências baseadas no uso, ou nos usos. Então, as coisas que existem a partir do mundo da técnica não têm um significado em si, são vazias de significado, já que elas dependem de contingências para serem o que são. Então, as coisas são marcadas por um vazio de significado e nossa relação com elas, consequentemente, é frágil, tênue, instável e, portanto, descomprometida. Já que as coisas não têm sentido em si, na nossa época, a nossa experiência com elas fica vazia. Então, eu posso me relacionar com uma infinidade de coisas, mesmo porque eu não tenho um certo comprometimento, uma certa implicação com elas. Fica fácil pular de relação com coisas, pular de ações
para outras ações, já que eu não me implico, eu não me comprometo com nenhuma delas. Eu pensei no exemplo, né? Assim, houveram essas manifestações recentemente, muito incentivadas pelas redes sociais, e que levaram milhares de pessoas às ruas e tal. E eu fiquei pensando qual que era a sequência desses atos. O que isso geraria? Se isso provocaria algum tipo de revolução, ou se isso pararia por aí. Qual que é o vínculo estabelecido, por exemplo, agora nas redes sociais, né? Que tipo de vínculo é esse? Será que ele se encaixa nisso que eu estou falando? Ou seja, relações descompromissadas, irresponsáveis? Porque eu me empolguei no começo dessas manifestações e de repente eu me desempolguei. E aí como é que faz? Que comprometimento você tem? Numa relação mais, vamos dizer assim, não intermediada pelas redes sociais, como a nossa aqui, se eu se eu, por exemplo, não viesse, ou se eu, por exemplo, fizer alguma coisa errada, a consequência vai ser imediata. Agora, eu posso ficar meses curtindo, incentivando manifestações, por exemplo, no Facebook, e de repente desaparecer. Por exemplo, desligar, não ter mais um Facebook. E nada vai acontecer. Nada vai acontecer, eu não vou sofrer nenhuma repreensão, eu não vou ter um olhar de desagrado a mim, porque as relações são descompromissadas. Então, eu faço ponte desse modo de se relacionar com as coisas, sem implicação, com a noção de liberdade. A noção de liberdade, que eu vou trabalhar inicialmente, é a noção de liberdade como ela é pensada, como ela é vivida atualmente, né? Baseado também no livro A Ciência da Liberdade Humana, do Heidegger. Ele vai diferenciar dois tipos de liberdade, a liberdade que ele vai chamar de positiva e a negativa. A negativa seria o tipo de liberdade que a gente pensa, que a gente vive hoje. O tipo de liberdade que a gente vive hoje seria livre das coisas, não livre para as coisas. Então, quando eu saio da casa dos meus pais, eu estou livre dos meus pais. Quando eu mudo de emprego, eu estou livre do meu chefe. Quando eu termino um relacionamento, eu estou livre, né, da minha namorada, do meu namorado. Então, é um tipo de liberdade que tem a ver com rompimento de vínculos, com desarticulação com o mundo, já que eu sou livre do mundo. O Heidegger vai até colocar a noção de liberdade muito como livre de Deus, né, a partir do iluminismo, quando a gente se libera dos guias religiosos, né, vamos dizer assim, da conduta baseada em algum guia. Então, quando a gente rompe, pode ser com Deus, pode ser com qualquer instância, a liberdade aparece aí, com esse rompimento. Isso é como eu vou conceituar a liberdade hoje, mas pensando numa proposta, pensando numa saída, né? Que a liberdade não seja só vivida assim. Mas esse tipo de liberdade é a liberdade que parece que a técnica proporciona. Que a técnica tem a ver com a liberdade? Tem, mas que tipo de liberdade ela proporciona é algo que vai ser discutido aqui. Então, parece que é um tipo de liberdade se livrando do mundo e não se vinculando com ele. De certa forma, nesse livro A Ciência da Liberdade Humana, não fica tão claro como seria essa liberdade positiva. Seria livre para. Essa liberdade positiva implicaria comprometimento, responsabilidade com o que se vincula. Então, deixa eu só... a tecnologia, ela tem a capacidade de abrir novas possibilidades, né, que antes não existiam. Ela abrir possibilidades não implica que isso é liberdade. Para a gente, talvez, nós sentimos assim, ter as possibilidades na nossa mão, abrir possibilidades é em si liberdade. Mas o que, né, na minha análise aqui vai ser colocado, é que isso não é liberdade. Ter as possibilidades em aberto não é ser livre. Ser livre é pegar uma dessas possibilidades
E matar. Matar como? Vivendo ela. Por que matar? Porque quando você vive a possibilidade, ela deixa de ser possibilidade e se torna realidade. Então esses são os aspectos principais da vinculação de liberdade com esse modo tecnológico de viver, né? Outra questão não, dentro dessa questão de abrir possibilidades, para você, o que você precisa fazer para conseguir escolher uma dessas possibilidades e viver? No caso, ou seja, exercer a liberdade. Você precisa conseguir renunciar, falar não às opções não escolhidas, para você poder escolher uma. Só que o modo tecnológico, elas incentivam a gente a fazer cada vez mais coisas. Elas abrem a possibilidade de a gente fazer cada vez mais coisas com uma velocidade cada vez maior. Então, fica difícil exercer a liberdade com uma ideia baseada pela tecnologia de que a gente pode tudo, a gente pode cada vez mais. E por que fica difícil viver a liberdade? Porque ela implica em renúncia. E o modo tecnológico que a gente desenvolveu é uma forma compulsiva, né? Aí entra a questão da patologia, de novo, uma forma compulsiva de se relacionar com o mundo. Porque eu posso fazer tudo, eu uso tudo, eu compro tudo. Então, como é que eu vou viver a liberdade? Para viver a liberdade eu preciso renunciar possibilidades. E com a tecnologia, também com as redes, eu não quero renunciar a possibilidades, eu quero ampliá-las, né? Então, essa é a tensão aí que eu vou colocar entre a possibilidade de ser livre e, de certa forma, que o mundo da tecnologia, com cada vez uma velocidade maior, abre, né? Como é que eu vou pensar nas possibilidades, definir quais eu vou renunciar, quais eu vou escolher, quais eu vou seguir, se cada vez o mundo é mais rápido, né? Então, essa é a questão, acho que principal, acho que eu não vou nem demorar 20 minutos, resumindo, a tensão entre o poder ser livre e o mundo que a tecnologia abre, tá? Nesse texto, eu coloquei uma outra questão, que é a questão do sentido. Essa questão do sentido, ela não está ainda tão bem, vamos dizer assim, concatenada, tão bem articulada, mas eu acho que dá para a gente discutir. A questão do sentido, vai no sentido? A questão do sentido, pensando a partir do pensamento heideggeriano, é uma questão um pouco complexa para tentar fazer a ponte com a questão da velocidade da tecnologia, mas vamos lá. Para Heidegger, a gente não nasce com sentido, né? A vida não vem com um sentido pronto. Esse sentido vai sendo construído, não sei se é a palavra, né? Ele acontece na existência. Mas como na era da técnica, como eu já disse, as coisas não têm ancoragem em si, elas dependem da sua rede referencial, o sentido construído nessa época se torna tênue, frágil, porque eu preciso me projetar no mundo para construir esse sentido. E esse mundo, com referências que mudam constantemente, só pode proporcionar um sentido frágil, um sentido que pode se desmanchar, se esboroar muito facilmente. Então, o sentido que sustenta todas as ações humanas, porque tudo que o homem faz precisa ter sentido para ser feito, em nossa época é muito frágil. Isso faz com que atualmente se desfrute de um grande poder, o grande poder aí vindo pela técnica, que abre muitas possibilidades, por isso o grande poder. Aí eu até coloco aqui, de um grande aumento de possibilidades proporcionado pelos avanços tecnológicos, sem que se saiba direito o que fazer com essas possibilidades abertas, já que o sentido é frágil. Em nosso mundo moderno, os aparatos técnicos permitem uma vida acelerada. Esse aumento da velocidade permite-se fazer mais coisas durante um período de tempo cada vez mais curto. Com o aumento da velocidade, se faz cada vez mais coisas em um dia
porém são ações sustentadas por sentidos muito tênues que facilmente se desmancham. Então, acaba-se vivendo de uma maneira que quanto mais rapidamente conseguimos fazer as coisas, parece que temos menos tempo para entender o sentido dessas ações. E esse tipo de ação se torna, como Heidegger mostra, pura maquinação. Se consegue chegar cada vez mais rápido a qualquer lugar, porém se sabe cada vez menos para onde ir. E essa é a problemática do sentido, né? A gente tem muitas possibilidades e potência de ir para muitos lugares, só que quando a gente não encontra um sentido um pouco melhor estruturado, a gente não tem para onde ir. Então, a gente não sabe para onde ir, a gente não tem um norte. Então, acho que essa é um pouco a questão que eu coloco, a tensão que eu coloco, e um pouco acho que representa um pouco os dias que estamos vivendo, né? Era isso. Bom, agradeço ao Jerônimo pela apresentação dele. Vou abrir então para as colocações, né? Vou começar pela Ângela. Vem aqui, por favor. Jerônimo, te ouvindo, me ocorreu o seguinte: a gente poderia afirmar que a possibilidade da liberdade, ou o exercício da liberdade, é uma experiência típica da demora, quer dizer, do mundo lento, porque ela requer reflexão, ela requer comparação, ela requer uma espécie de uma permanência da pessoa numa apreciação, enfim, me ocorreu assim que a gente existe uma espécie de um senso comum que parece que é o contrário, né? Quer dizer, quanto maior a profusão, ou quanto mais intensa a profusão de signos, objetos, pessoas, lugares, ou, que a gente costuma dizer, possibilidades de consumação do mundo e do outro e tudo mais, e quanto mais acelerado é esse exercício da escolha, maior a liberdade. Então existe um senso comum que associa liberdade com velocidade ou com aceleração, né? Aí, te ouvindo, me ocorreu justamente o contrário, quer dizer, é uma condição da liberdade ou é um requisito da liberdade justamente o contrário: a demora, a desaceleração. É isso mesmo? Eu concordo, acho que sim. Acho que para que possa existir liberdade precisa existir escolha, né? Até essa questão individualista, né? De você escolher, ou seja, precisa de indivíduo que escolha. Isso vamos dizer assim, o exercício da liberdade. E para escolher, né, é necessário um tempo de maturação para que essa escolha aconteça. Você precisa ter, não sei se calma é a palavra, né, uma certa serenidade para, quando as opções que a vida traz estiverem na sua frente, você poder tomar uma decisão. Eu acho que sim, só que a questão da técnica, parece que a gente pode tudo, a gente quer tudo, e aí tem essa palavra decisão, né? É legal porque decisão seria a superação da cisão, a cisão entre várias possibilidades que a técnica abre. E tomar uma decisão é sair dessa separação entre as várias possibilidades e tomar uma. Então fica difícil decidir algo, escolher por um caminho, se o deslumbramento que a gente tem com a tecnologia é que a gente pode tudo, né? Com a internet parece que a gente pode acessar o mundo inteiro, tudo, ter quantos amigos forem, né? E a questão, voltando, da renúncia, ela também precisa de um tempo de maturação para você descobrir o que é importante para você renunciar, importante para você seguir, descobrir quem é você, para que você possa fazer as suas escolhas e exercer sua liberdade. Eu acho que sim, acho que o mundo muito acelerado não vai dar esse tempo aí de escolha do exercício da liberdade. Mas aí eu fico pensando assim, e se um dos efeitos
aceleração da vida social seja justamente a emergência de uma indiferença. Quer dizer, eu, quando vivo nessa aceleração, né, nessa profusão, nessa hiperatividade, né, para mim tanto faz se a minha escolha, né, se aquela possibilidade de liberdade que eu escolho exercitar, para mim tanto faz se ela tem sentido, se ela não tem sentido. Eu digo isso porque eu ouço isso às vezes de alunos, né? Eu pergunto assim, mas e diante desse problema, deste conflito, né? Como você pensa isso, né? Você tem uma posição a respeito disso? Eu ouço assim com alguma frequência assim, professora, tanto faz. A gente não está assim, mas não importa muito. Eu não tenho condições de dizer, também acho que não é o caso, né? De entender que essa é uma manifestação, é um jeito de lidar com o mundo, assim, generalizado. Eu não acho que é generalizado. Mas, enfim, ele existe, né? Quer dizer, é como se a gente tivesse, assim, vivesse um paradoxo, que, ao mesmo tempo em que a gente pode pensar a liberdade como algo, ou como uma experiência, né? Dependente de um vagar, porque depende de uma reflexão, mas talvez não. Mas talvez a velocidade seja um aliado da liberdade, ou seja, uma propriedade da liberdade. Então, quando você usou a palavra indiferença, veio na minha cabeça, até acho que uma expressão que já foi usada na outra fala, do automatismo, né? Então, é isso, o whatever, né, que ele falou, ou aquela música de Enem, mas ficou ressoando numa época, tô nem aí, acho que é um pouco esse descompromisso, assim, né, que parece que com esse descompromisso eu não sofro, porque também não tem nenhum eu aí para sofrer, eu sou o que a massa é, e nessa indiferença, nesse automatismo, não tem muitas questões humanas, né? Se a gente pensar que o humano é aquele que pensa, como o Bruno falou, a escola é o lugar de criação de um saber, e essa indiferença e esse automatismo podem ou já estão quebrando essa possibilidade da gente, inclusive, abrir novas possibilidades, de a gente pensar direito, né? E aí, assim, se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho ruim, mas, de certa forma, assim, é uma mudança em questões que a gente sempre, vamos dizer assim, diagnosticou como questões tipicamente humanas, né? Como esse pensar, esse tomar decisões, essa individualidade, porque nessa indiferença, nesse automatismo, eu não desenvolvo individualidade, eu não vou desenvolver o sentido para mim, existência, eu não vou desenvolver a liberdade, que é a possibilidade de eu escolher algo. Eu vivo como se vive, eu falo que se fala, eu faço como se faz, mas eu não faço como eu escolhi, não faço como eu quero, eu não falo o que eu penso. Então, assim, só se eu acho que isso não é liberdade, só se a gente pensar que é a liberdade de não ser, a liberdade de não livre de, né? o livre de, exatamente, é o livre das coisas, né? Então, eu não estou nem aí para nada, estou nem ali, parece que tem uma tendência, né, para que o mundo vá para esse caminho, e aqui, bem como o Tuzinho coloca, acho que a nossa função é uma crítica, né, um olhar atencional. E acho que é problemático esse caminho. Bom, eu queria abrir aqui para mais comentários. O Trevinho. Se você não vai falar, fala. Não, eu posso falar também. Né? Assim, Então, eu concordo com a colocação da Ângela, no sentido de que, sim, eu acho que a liberdade, para ser exercida como livre para, né, para usar ali a formulação do Heidegger, que Jerônimo está trabalhando no texto dele,
você precisa de uma permanência, né? Assim, é uma coisa que inclusive está no meu trabalho, né? Que eu vou apresentar, né? Que eu uso um trecho do Kierkegaard, onde ele fala assim, para que alguma coisa se realize, para que saia do âmbito do possível, não é necessário a mínima permanência, né? Assim, o compromisso exige uma permanência, né? Exige um estar ali envolto daquilo, né? Acho que não é também nem tanto assim um tempo para escolher, mas um tempo que é o tempo da realização, que é o tempo do compromisso, né? E a velocidade não põe para você um tempo da realização, mas ao contrário, assim, é o tempo da possibilidade. A velocidade proporciona tudo, né? Então você fica ali, né, num certo desespero, né, para usar o termo do Kierkegaard, entre isso ou aquilo, né, ou aquilo outro, e você não tem fim, né, você não tem fim, né, você fica sempre ali imerso, né, em todas essas possibilidades, não é? E você não consegue uma permanência nesse sentido. Né? Uma lógica que é bem da nossa época, que é um pouco a lógica da inflação mesmo, né? Assim, se eu tenho duas coisas, eu me relaciono com aquelas duas, mas quando eu tenho 10, eu ganho mais 8, aquelas duas já valem menos, né? Então é uma coisa, né? Outro dia eu estava conversando com o professor Casanova, né? Bom, se você tem um livro, você possivelmente vai ler aquele livro. Mas se você tem um iPad com 1 milhão de livros, provavelmente você não vai ler nada daquilo, né? Você não vai conseguir se comprometer com nenhuma daquelas coisas que estão escritas ali. Bom, mas o que é relevante? A sensação que a gente tem. Eu tenho 1 milhão de livros, né? Assim, eu tenho 1 milhão de possibilidades, eu posso aprender 1 milhão de coisas. Bom, de fato mesmo eu acabo não aprendendo nada, né? Mas eu posso aprender, assim, acho que esse é um pouco da lógica da nossa época, que é a lógica que aparece nesse sentido, né, de que você acaba ficando, né, livre das coisas, eu sou livre de qualquer compromisso, né, assim, né, mas eu não consigo exercitar a minha liberdade no sentido de me comprometer com algo. Não, então eu vou, olha só, eu quero ler isso, né, eu quero fazer aquilo, né, acho que a gente acaba ficando, né, assim, girando nessa lógica, né? Agora sim, só fazer um comentário a respeito do que você falou, né? Eu acho que é interessante esse tema, assim, eu gosto, acho que faz, inclusive, conversa muito com o meu trabalho, porque a gente está partindo de um horizonte teórico parecido, né? O mesmo, na verdade, que é o trabalho do Heidegger a respeito da contemporaneidade, mas acho que assim, realmente a questão do sentido, assim, você vai ter um certo trabalho para fazer isso, né? Porque o problema do sentido, como aparece em Ser e Tempo, né, é uma coisa bem profunda, e você vai ter que articular isso com o horizonte do pensamento tardio do Heidegger. E aí eu acho que você pode ter problemas, né, que você vai ter que dar um jeito de se virar com isso e falar com o que é o projeto de sentido, né, como aquilo que articula a identidade, que articula o foco da pessoa, qual a relação disso com a lógica da contemporaneidade, né? Então, assim, mas eu estou só colocando no sentido de, né, dar um alerta, assim, para isso, né? Acho que você vai ter muito trabalho para amarrar isso aí, né? Eu estou achando também. Tenho um desejo de tentar colocar esse tema, porque eu acho que é um tema interessante. No meu trabalho no Hospital Dia, que eu vou todo dia, eu vejo a quantidade de pessoas que a vida não faz sentido, né? E essas pessoas adoecem, né, gravemente, porque quando a vida não faz sentido, você não consegue nem levantar da cama. Então eu quis fazer uma ponte. Eu acho que é possível, mas eu acho que o seu toque é bem pertinente, porque é bem diferente, né, a questão do sentido para essas questões da velocidade, da tecnologia. Então talvez eu possa focar mais na questão da liberdade, porque eu acho que ela fica, até como eu aqui introduzindo, né, fica melhor amarrada, né, fica melhor articulada do que a questão do sentido. A não ser que eu ache um bom caminho aqui. Posso dar uma Vou fazer essa ponte. Claro. Uma coisa rápida que eu ia falar e achei que não tinha importância. Eu li recentemente dois capítulos de um livro da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Ela faz uma relação entre depressão e aceleração.
ela diz assim, eu não vou saber repetir exatamente o que ela diz, mas assim, de um jeito muito genérico, ela diz, eu vou dizer que ela diz que o psiquismo é tempo. Então ela vai retomar trabalhos de Freud, de Bergson, de Walter Benjamin, né? Para dizer o seguinte: quando existe um encurtamento da experiência de tal forma que ela de tal forma que fica inviável o processamento consciente dela na forma de uma memória, não sei exatamente se é isso, tá? Mas é como eu consigo explicar no momento, né? A pessoa, ela, por exemplo, ela vive todo um dia, né? E ela chega ao final do dia, ela tem uma espécie de um esgotamento. E esse esgotamento vem acompanhado de uma sensação de vazio, né? Então ela explica, com base em trabalhos de Freud, com base em Tempo e Memória de Bergson, em algum trabalho de Walter Benjamin, que agora não me recordo qual é, o porquê que as coisas são assim. Talvez te ajude. Chama-se O Tempo e o Cão. E ela vai falar que essa depressão a qual ela se refere não é uma depressão severa. Isso que é um estado, como se fosse assim, um estado melancólico, é um estado que ela diz que é generalizado, né? Ela não está falando de uma doença severa, nada assim. No YouTube tem uma fala dela, naquele programa Café Filosófico, que ela explica durante quase uma hora esse raciocínio dela. E isso está depois melhor colocado, assim, com mais detalhes no livro, ao qual ela se refere. Eu acho que isso que você colocou tem a ver, pode ajudar. Vai provavelmente me ajudar sim, porque isso que você falou no final do dia, a pessoa ter essa sensação de vazio, parece que as ações que ela faz não trazem um significado. Exatamente, ela fala exatamente isso, né? E aí você faz, mas não sabe por que está fazendo, e a questão da memória, assim, você não assimila a experiência, né? E aí fica essa fazeção, vou colocar assim, que não a fazeção exata como o Heidegger coloca, mas essa fazer por fazer, né? Pulando de ação a ação sem se comprometer com nada, porque nada está fazendo sentido. Bem por aí, vou pegar ver se me ajuda. Eu preciso. Meninos, vocês vão tomar aqui? Ah, então pronto. Olha aí. Jerônimo, prazer em fazer essa interlocução com você. Eu vou te dar um retorno a respeito do que eu senti sobre o texto e da sua argumentação. Eu já conhecia, esse foco é bastante frutífero, ele é rico, ele foca, ele abrange, ele pretende discutir um aspecto profundo da existência, que é a questão do sentido da vida na era da velocidade. A questão fundamental é como proceder para não somente tecer a argumentação, mas ganhar o leitor, ganhar o avaliador, ganhar aquele que você, a quem você quer esclarecer, ganhar com a consistência argumentativa necessária a partir da sinopse. Já estou pensando no texto final. Então é nesse sentido, desse trânsito, para você acumular estratégias teórico-conceituais, como a Ângela te colocou agora, como o próprio André já havia feito, para não repensar o caminho, mas um adensar. Adensar o mesmo caminho, né? Então, nesse sentido, que eu, quando li o texto, fiz aqui imaginários, no sentido de um texto, uma sinopse, uma preliminar, uma proposta preliminar
com um argumento viável e tensional, a partir da filosofia, com um aporte pressuposto na psicologia, né? Aporte pressuposto na psicologia. As coisas não podem ser pressupostas, você tem que explicitar. Tem que explicitar. De Heidegger está explícito. Mas existe um aspecto humanista aí. Existe um argumento que é de psicologia. E você tem toda uma linha aí a aterrar, a demonstrar. Então, é muito fácil perceber que o texto ele não finca pé apenas na filosofia. Ele tem um pé pressuposto, eu quero que você explicite, na psicologia. Não é? E esse caminho que você está fazendo prosperar é argumentativamente definido, porém o que eu senti, e eu peço para você realmente dar uma olhada nisso, ou me convencer do contrário, agora ou depois, ainda o foco, quer dizer, aquilo que efetivamente você quer, o foco está por ser assestado. Ele está recortado. Você quer a relação entre, depois eu multiplico as coisas. Título: velocidade, sentido e liberdade. Agora, a questão é, qual é a relação, qual é o foco, qual é a cerzidura específica entre velocidade, sentido e liberdade? É claro que essa é uma sinopse, é um resumo, portanto, uma proposição muito preliminar. Mas eu já estou sinalizando aqui que, eventualmente, seria interessante o que eu vou te colocar agora. Quer dizer, é rica a relação vislumbrada entre técnica, liberdade, vazio e sentido da vida. Na verdade, são 4 fatores. Um dando ensejo ao outro, pelo prisma de Heidegger. E aí você adequa a preocupação com a velocidade. Então essa relação quaternária, são 4 fatores, você vislumbra que existe um contexto contemporâneo, e nós conversamos preliminarmente um dia, e eu disse, bem, pensa como a velocidade pode entrar aí, modificando essa estrutura relacional quaternária, e aí nós temos 5 elementos, a velocidade entrando. Então seria necessário demonstrar no texto final como a velocidade, não dá para fazer aqui numa argumentação sucinta como uma sinal, demonstrar como a velocidade opera nessa relação quaternária, o que efetivamente ela causa. Ela tem um poder de causação, o sujeito reage em relação a ela. Quando ele reage, ele supera o sentido de vazio, ele consegue ter uma liberdade positiva, no sentido heideggeriano. Que sujeito é esse que então ele apenas recebe a agachapante influência da época e ele não consegue, por exemplo, ter um desempenho favorável sobre as tarefas, sobre as exigências, sobre as demandas, e portanto está sempre atrás delas, considerando alguém incapaz, inferior, não dá conta do que é exigido, e por aí, de alguma forma, pode entrar até naquela depressão leve pelo fato de não conseguir dar conta do princípio do desempenho. Aqui chamava a atenção nos anos 60 o Marcuse. Então, é necessário demonstrar como a velocidade opera nessa relação entre técnica operando um vazio, um sentido meio anulado da vida, comprometendo a liberdade. Como é que se dá, de fato, a cerzidura que você quer estabelecer? Não pode ser qualquer. Tem que ser uma cerzidura que você diga, opa, aqui tem consistência. Tem relação, não digo causal, mas tem relação umbilical uma coisa com a outra. Em Heidegger, com o pé na filosofia, ok, é um caminho argumentativo, válido como um outro que poderia fazer a mesma relação no outro ponto de vista. Então, é verificar a relação que a velocidade tem aí nesse contexto e antes, como a própria relação entre os 4 elementos, técnica, liberdade, vazio
e sentido de vida se opera. Como ela se opera. E de repente você vê tudo misturado com a questão da velocidade. Eu acho que o meio frutífero de você ganhar consistência maior, mais consistência, no texto final, a partir desse caminho que você está vislumbrando, que eu acho muito frutífero, tensionalmente viável, que aqui eu vejo o esboço de uma crítica à era contemporânea. Tudo aquilo que você experimenta na clínica, isso que você acabou de dizer, que da maior gravidade, pessoas sem o sentido da vida que não têm nem vontade de levantar da cama. Quer dizer, não é que se trate de pessoas produtos da época. Senão estamos falando de pessoas muito passivas. O sujeito não é uma passividade assim. Ele reage, talvez reage de modo impróprio. Ele reage talvez de um modo que não seja para ele, ou seria suficiente, o mais adequado. E ele desenvolve uma patologia da ausência de sentido da vida e, portanto, enfim, de repente tem uma anemia profunda junto com essa perda da gestalt a respeito do seu caminho de existência. É preciso ver cada caso, né? Mas eu acho que seria muito interessante que você traduzisse no texto, né? Aí você vê como é que você pode citar a fonte. Para não ser apenas um texto que articule bibliografia, posições autorais, que você trouxesse essa experiência que vem, de alguma forma, da sua observação no contato com as pessoas, não é? Você tem uma taxa estatística, você sabe que São Paulo é uma cidade complexa, quantas pessoas aparecem para você, encontrar uma forma de você dar exemplos fundamentatórios, ilustrativos, ao longo da argumentação, para aterrar a argumentação, fazer esses argumentos, não é, serem menos normativos e mais explanativos e tensionais. Eu te dou um exemplo de argumento que no texto final não poderia constar. É o do último parágrafo. Você coloca: em nosso mundo moderno, os aparatos técnicos permitem uma vida acelerada. Esse aumento da velocidade permite-se fazer mais coisas durante um período de tempo cada vez mais curto. Com o aumento da velocidade, se faz cada vez mais coisas em um dia, porém são ações sustentadas por sentidos muito tênues, que facilmente se desmancham. Eu já comecei a entrar em abstrações. Eu já comecei a entrar, sustento sentidos muito tênues. Ok, o que seriam sentidos muito tênues? Acaba-se vivendo de tal maneira, acaba-se vivendo. Então vale para todo ser humano. Então acaba-se vivendo de tal maneira que quanto mais rapidamente conseguimos fazer as coisas, menos sentido essas ações têm. Será que é válido para todos? Então, ok, eu vou te ouvir daqui a pouco. Tornando-se, como Heidegger mostra, pura maquinação. Como é que se dá isso? Consegue-se chegar cada vez mais rápido a qualquer lugar, porém se sabe cada vez menos para onde se ir. É válido para quem perdeu o sentido da existência? Ou vale para quem realmente está numa profissão, que luta por ela, mas vive a área da velocidade e desenvolve compulsões, obsessões, mas ela está lá alienadamente jogada nas suas pulsões patológicas e está feliz, entre aspas, porque não consegue escutar o seu corpo para admitir quão sem vida, sem sentido de vida ela vive. A questão é, esse parágrafo, ele está tão subjetivo a ponto de se tornar vago e normativo. O que é um argumento normativo? Tucur, é um argumento posto, sem a necessidade de prova. Então ele é posto apenas como um encaminhamento, que é válido, ok, para um resumo, uma sinopse. Eu estou pensando no texto final. Ele é válido para um diagnóstico de constatação. Ele é uma posição por si.
sem a obrigação de uma demonstração, uma explanação. É como uma lei que tem uma norma. A norma diz, é isso, cumpra-se. Então aqui, ou em qualquer outro texto, você tem um argumento posto, um argumento que diz, é isso que eu penso. Aceito todas as contradições, os contraditos, mas é isso que eu penso. E eu não estou obrigado neste momento, a demonstrar, porque esse é o meu limite até agora. Então, seria interessante que você trouxesse de alguma forma, não fizesse o teu texto uma espécie de laboratório de caso. Você vai analisar um caso XYZ. Não, você tem um argumento teórico, deve continuar nessa rota, é a minha opinião. Então, apenas você tem que aterrar em alguns casos que podem ser casos de 5 linhas, 10 linhas, mas que seja, digamos, um ponto de paragem da argumentação. Não é? Quando você diz projeções de sentido frágeis e instáveis, na página 2, e também coloca relações muito frágeis, se você rastrear o teu texto com a palavra frágil ou frágeis, você vai encontrar uma reiteração. Quer dizer, se trata de uma ideia central. As questões um pouco frágeis. Quando a gente reitera muito, é porque isso é muito importante no texto, é um fio condutor. Tá ótimo, então me dá mais cabedal para dizer para você o que eu vou falar. Quando você articula que o sentido da vida é frágil, que o vazio que nos acomete nos leva a relações frágeis com as coisas, porque procuramos a liberdade negativa e não a positiva, compreensível. A questão é, como você está trabalhando na perspectiva de uma filosofia que é ontológica, fenomenológica, com uma psicologia que tem muito a ver, está muito próximo com a psicologia existencialista, e portanto o existencialismo é um humanismo, ainda que Heidegger queria superar o próprio humanismo. Mas se você faz essas relações, fica muito patente no texto, e eu considero que quando você coloca assim, pensa comigo, hoje nós vivemos relações frágeis, instáveis, projeções de sentido de vida que são muito instáveis. Ok, eu leio isso e digo assim, bem, então houve um tempo, é fácil pensar exatamente no oposto. Então existem projeções, então existem sentidos fortes. Existem os frágeis, que são os atuais. Então existem os fortes. E existem os estáveis. Você coloca em algum lugar, assim, uma vez que as relações humanas, uma vez que os sentidos não são estáveis, não é? Só para você ter uma ideia. Eu não vou agora localizar, mas está no sentido da perda da estabilidade. Certo? Eu já, enfim, escrevi tantas coisas aqui que... então, você pressupõe nas entrelinhas, e é isso que é interessante que você elida, ou seja, suspenda do texto. Está havendo, que pode ser um equívoco de leitura, eu quero que seja, está havendo um conteúdo melancólico, nostálgico no seu argumento, no sentido de que uma vez que nós perdemos, uma vez que as relações são frágeis, são instáveis, então pressupostamente houve um tempo, que é a depreensão que se faz, houve um tempo que, enfim, ou será que houve mesmo um tempo mais estável, mais forte, que a velocidade quebrou, que a era contemporânea drogocrática, saturada, não é? Quebrou. Então está dando a entender que antes da era da técnica e da velocidade, as coisas eram mais de estabilidade, mais sólidas, não tão líquidas, não tão voláteis, e que havia, portanto, sentido de vida. Então está dando a entender que o problema é a nossa contemporaneidade. Épocas pregressas não, devemos restaurá-la. E eu sei que você não quer nada disso.
Então, é preciso adensar esse argumento também com uma demonstração teórica na direção de um ganho de consistência maior da sinopse para o texto final. Não é? Em relação àquilo que se põe na página 1, eu não sei mais em qual parágrafo, provavelmente no segundo, numa oração que começa assim, que tem a ver, para mim, com o questionamento da própria fonte inspiradora. Quer dizer, por mais que nós tenhamos inspiração numa fonte que nos é cara, nós precisamos tomar cuidado com alguns argumentos dela. Então, você diz, a especificidade da era da técnica é que o mundo, aí é uma citação indireta sua interpretando Heidegger, no todo. A especificidade da era da técnica é que o mundo é aberto, como disponibilidade. Tudo que existe está disponível para ser usado, inclusive nós mesmos. Disponível. Por exemplo, a floresta está disponível para a extração da madeira. A madeira está disponível para fazer papel. O papel está disponível para se fazer jornais, revistas e livros, que estão disponíveis no mercado para serem consumidos. Bom, a ideia de disponibilidade em Heidegger, ela tem um fórum muito específico. A ideia de disponibilidade é distribuída para a técnica moderna. Do jeito que consta aqui, dá a entender que tudo o que se refere à técnica, e não somente à técnica moderna, está disponível. Por isso você cita a floresta. Então eu posso imaginar que o homem de Neandertal, que utilizava instrumento, bem, a pedra estava disponível para ele transformar em um machado. O machado ficou disponível para ele cortar a carne. Carne essa que estava disponível no boi vivo. Ele foi lá e matou. Então está tudo disponível. Qual é a diferença em relação à era da técnica? Então a era da técnica é tudo na história da humanidade? Não. Porque para Heidegger, a era da técnica, chamada a era planetária da técnica, da planificação da técnica, do fim da metafísica, etc., que a gente estudou, na realidade, é a técnica moderna. É a técnica da acumulação, é a técnica da disponibilidade, é utilizar os recursos da natureza como algo disponível, e disponível para ser esgotado. Não foi assim antes da era da técnica moderna, porque as coisas não estavam tão assim disponíveis para acumulação. Então é preciso tornear o sentido aqui, para não dar a entender que tudo que está no mundo está disponível. Porque o sentido de disponibilidade é distribuído em Heidegger para um tipo de técnica, e portanto uma temporalidade histórica mais recente, que é a da técnica moderna. Eu achei muito interessante aquilo que a Ângela disse, e eu retomo agora para finalizar. Quer dizer, quando ela estava falando com você, e lembrando a Maria Rita Kell, no livro O Tempo e o Cão, eu aqui anotei, enfim, nem ia falar sobre isso, mas a serzidura entre velocidade, técnica, vazio, sentido, tudo aquilo que você quer, ela pode se dar e aí você dá uma olhada para ver se realmente cabe isso. Ela pode se dar numa vida, quer dizer, no contexto de uma existência saturada, muita informação, muitas opções. O André falou a respeito das 1 milhão de livros, né? Quando dá uma espécie de curto-circuito reverso. Você tem tanta coisa, é melhor então, tudo bem, não fazer nada, porque pactuar com a escolha, quando o mundo das opções é tão imenso, acaba sendo uma vicissitude enorme do ponto de vista humano, né? Então, quando você tem a saturação informacional, saturação das opções, saturação de mercadorias, o mesmo gênero com versões diferenciadas, a preços diferenciados,
quando você tem a saturação da velocidade e com essa imediatez que o contexto nos cobra, nos enleva, nos faz ser, inclusive incorporando a velocidade para ser um dromoápto, considerando que isso é o suprassumo da existência, quando no fundo somos apenas conservadores, culturalmente falando, porque o ser dromoápto, o ser veloz, não é senão outra coisa do que incorporar uma bomba relógio que, enfim, não estamos preparados para ela durante todos os dias, toda semana, todos os anos, sem interrupção. Quer dizer, uma hora explode em patologia, explode numa necessidade muito grande de férias. Se você não tem férias, o corpo reage de uma tal forma que ele vai precisar ser internado durante 3 meses num spa para se recuperar, porque vem o estresse. Quer dizer, quando você está lá na clínica e pessoas vêm e falam, olha, eu não sei o que eu tenho, mas eu vou dizer que o que eu venho fazer aqui é uma reclamação da minha vida. A minha vida está sem sentido. Eu não consigo ligar as coisas, eu esqueço muito facilmente das coisas, meu sono não é normal, eu não tenho a vida que eu quero, as relações que eu tenho são superficiais, então isso está me dando um certo vazio. Eu não estou contente, é um estado de contentamento bastante vago, mas concreto, porque eu não sou feliz. Não sou feliz e tenho que admitir para me curar. Então alguém chega com esse discurso. Aí você pode identificar que o contexto contemporâneo, você se caracteriza, relaciona com esse tipo de manifestação psicopatológica, articula com a noção de vazio, de sentido da vida anulado, para explicar que o que está no fundo ali, daquela manifestação psicopatológica, é um pouco o modo como o sujeito reage com o seu contexto de vida, contexto da cidade, contexto da época, a velocidade partout, mas é também a lógica objetiva como a própria época se põe, não de modo determinante para o sujeito, que estaríamos lendo de forma mecanicista, mas é impossível não ver que o contexto leva algum peso fundamental aí. Isto que eu acabei de te sinalizar, que eventualmente ocorre na clínica, esse discurso de uma infelicitação que leva um sujeito à clínica, compareceu para diversos psicoterapeutas norte-americanos, conservadores, estadunidenses, e foi utilizado esse conjunto de discursos reclamatórios, legitimamente postos perante o psicoterapeuta, foi utilizado por Christopher Lasch no livro A Cultura do Narcisismo. Ele disse, bem, temos relato de diversos psicoterapeutas que tratam de pessoas que não têm muito o que dizer. Olha, eu tenho medo da barata, eu tenho medo de altura. Não é uma fobia. É um medo generalizado. Bem, mas você está insatisfeito. Com o quê? Eu não sei. Mas eu estou insatisfeito com a minha vida. É uma sensação vaga, um não saber como especificar. E isso causa, evidentemente, embaraço para quem está na escuta analítica. Talvez isso se coloque de um outro modo, porque dos anos 60 para cá, quando A Cultura do Narcisismo, de Lasch, de saudosa memória, foi lançado, e ele recebeu inúmeras críticas e respondeu fazendo outro livro, O Mínimo Eu, transcorreram 4 décadas, 5 décadas, e evidentemente a velocidade ganhou corpo. A vida acelerada, a vida estressada, a cidade que não anda, no rush tudo para, aquela multidão fazendo as coreografias na hora do rush, saindo do metrô, uma ali próxima da outra, se engalfinhando, enfim, de forma ordeira.
É raro que dê algum estouro da massa e, portanto, ocorre uma briga. Não, todo mundo se respeita e vai. Mas, enfim, é movimento, é saturação, são corpos. Chega um momento que, de alguma forma, isso se liga ao seguinte: vida acelerada, eu tenho que ser ágil, eu tenho que produzir, eu tenho que dar conta do desempenho, o meu chefe, o meu supervisor, a demanda, o prazo. E chega uma hora que eu digo assim: para que tudo isso? Para quê? Chega uma hora que você passa o ano e você não vê uma pessoa reconhecendo você. Você é demitido, passa uma outra pessoa na sua frente, você se dedica tanto, de repente, chega um momento que você diz: para que eu estou fazendo tudo isso? Você fatalmente, é violentamente jogado para o seu sentido de vida. Eu acho que esse conjunto de sinalizações que eu te dei foram no escopo de te colocar sinalizações, modos de você procurar fazer uma cerzidura entre esses elementos. E no fundo são 5, um levando ao outro. Mas para que essa cerzidura que você faça não seja qualquer. Você diz: de tal modo elas se encontram que nós vamos especificar aqui 3. E só te interessam 3. E essas 3 são o teu foco. E você então diz: há uma cerzidura que pode ser feita na seguinte perspectiva. E você o diz. Há uma outra cerzidura que pode ser feita, diferente da primeira, e que vai num outro sentido, que é esta. Então você recorta, você controla o teu caminho, com um foco no horizonte. Porque dizer que há relação é dizer tudo e ao mesmo tempo nada. Então, para que você ganhe esse argumento em favor da obra, focada na velocidade, seria interessante que, enfim, foi nesse sentido que eu te coloquei, e não em qualquer outro, que eu te coloquei essa contribuição. Muito obrigado. Agradecer as contribuições do Tribinho, elas são muito pertinentes. Também as observações do André e da Ângela. E vou tentar, então, articular melhor. Acho que principalmente essa parte do sentido está um pouco desarticulada, precisa ser melhor fundamentada, com mais autores, com mais referências. E vou pegar essas referências aí que o Tribinho me passou e que a Ângela também me passou.